Nesse vídeo, iremos analisar a dinâmica da inflação, suas causas, consequências e como posso proteger o meu patrimônio e como isso impacta os investimentos. Olá, bem-vindos ao canal, sou Rafael Desconze. Se você é novo por aqui, nesse canal compartilho conteúdos de finanças, investimento e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixe um like se gostarem desse material. Inflação refere-se a um aumento contínuo e generalizado nos preços de uma economia. Ela implica diminuição do poder de compra da moeda em relação aos bens e serviços. A inflação é medida pelos índices de preço. O Brasil tem vários índices de preço. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, é o índice utilizado para o sistema de metas para a inflação. Já foi estabelecido por alguns acadêmicos e autoridades monetárias que a taxa ideal da inflação é de 2%. Isso provavelmente se deve ao fato de que as pessoas não veriam razão para ficar com o dinheiro em tesourar e o devolveriam à circulação. Ao fazerem isso, geralmente pela aquisição de bens e serviços, estimulariam a atividade econômica e combateriam recessões. Pela mesma lógica, investidores e potenciais emprestadores também veriam mais vantagem em investir e emprestar do que reter a moeda em suas mãos. A inflação pode ter várias causas, mas as principais podem ser agrupadas em pressões de demanda, pressões de oferta, inércia inflacionária e expectativas de inflação. A inflação de demanda é o resultado ocorrido quando a demanda agregada em uma economia supera a oferta agregada. Isso se dá quando a inflação continua aumentando à medida que o produto interno bruto real aumenta e o desemprego cai. E à medida que a economia se move ao longo da curva de Phillips. Isso é comumente descrito como muito dinheiro perseguindo poucos bens. Já a inflação de oferta é um tipo de inflação causada por aumentos substanciais no custos de bens ou serviços importantes e que não existe alternativa adequada. Essa inflação é o tipo de inflação que acontece quando a demanda permanece estável, mas os custos de produção do empresário se elevam. Essa elevação pode ocorrer ou por uma elevação dos salários, nos preços dos insumos, ou ainda por um encarecimento das fontes de energia. Toda elevação de custos implica numa redução do incentivo ao empresário em produzir determinada mercadoria. Caso ele não possa repassar integralmente a elevação dos custos ao consumidor. Dessa forma, tende a ocorrer uma redução da oferta de mercadoria. Com a queda da produção, a mercadoria fica mais escassa e chegará ao consumidor final por um preço mais elevado. Constata-se que o combate a esse tipo de inflação é ainda mais difícil. Ele, em parte, pode ser conseguido com a redução das margens de lucros das empresas, mas nem todas as empresas estão dispostas a fazê-lo. Uma alternativa seria a busca de fontes de energia ou insumos que também não estão sempre disponíveis. E quais são as suas consequências? A inflação gera incertezas importantes na economia, desestimulando o investimento e assim prejudicando o crescimento econômico. Os preços relativos ficam distorcidos, gerando várias ineficiências na economia. As pessoas e as empresas perdem noção dos preços relativos e, assim, fica difícil avaliar se algo está realmente caro ou barato. A inflação afeta particularmente as camadas menos favorecidas da população, pois essas têm menos acesso a instrumentos financeiros para se defender da inflação. Inflação mais alta também aumenta o custo da dívida pública, pois as taxas de juros da dívida pública têm de compensar não só o efeito da inflação, mas também de incluir um prêmio de risco para compensar as incertezas associadas com uma inflação mais alta. Por que a deflação
também é indesejável. O Banco Central trabalha para manter a inflação baixa, não para que os preços declinem. A perspectiva de que os valores cobrados sejam relativamente estáveis ao longo do tempo, com inflação baixa e previsível, é importante para o planejamento de todos. Ao contrário do que se possa parecer, preços em queda podem ser prejudiciais para o bom funcionamento da economia. O empresário poderá ter prejuízo se ganhar menos amanhã pelo estoque do que fez hoje. As famílias e as empresas poderão adiar suas decisões de consumo e investimento se houver uma perspectiva de que os preços serão mais baixos amanhã, deprimindo com isso a atividade econômica. Para proteger seu patrimônio da inflação, eu vou compartilhar nesse vídeo algumas dicas. A primeira, invista em ativos atrelados à inflação. A primeira e talvez mais óbvia dica para se proteger da inflação está em realizar investimentos com o seu dinheiro em ativos que estejam expostos a algum índice inflacionário. É o caso do IPCA, mas também do GPM, por exemplo. Esses investimentos são em sua maioria de renda fixa, mas permitem que o capital aplicado replique o desempenho de seu indexador. Assim, em períodos de inflação elevada, o dinheiro vai replicar esse comportamento e garantir que o seu poder de compra seja protegido. Abaixo, eu listo alguns investimentos que podem ser realizados com esse objetivo. Tesouro IPCA, que são os títulos públicos emitidos pelo governo, atrelados ao IPCA, geralmente pagam um prêmio adicional à inflação, garantindo assim juros reais ao investidor. Isso é, um ganho financeiro acima da inflação. Debêntures, que são títulos de renda fixa emitidos por empresa privada e geralmente também utilizam índices inflacionários na definição dos juros pagos ao investidor. Importante notar que há maior risco no mercado de crédito privado, de um modo geral, que títulos públicos. LCA e LCI, as instituições financeiras também possuem produtos destinados a oferecer uma rentabilidade próxima à inflação, que é o caso da letra de crédito do agronegócio, LCA, e a letra de crédito imobiliária, LCI. No entanto, fique de olho, porque esses ativos podem ser atrelados ao CDI também, e nesse cenário, você não garante o seu objetivo de seguir um índice inflacionário. Segundo, revise os hábitos de gasto pessoal. Não tem jeito, em períodos de inflação alta, as nossas contas mensais acabam pressionadas. É normal que a cada mês sobre menos dinheiro se você não mudar qualquer hábito, afinal, os preços estão aumentando. Dessa forma, além de investir em ativos ligados à inflação, é recomendado também revisar o seu modelo de consumo. Aqui não falamos necessariamente de corte de itens superficiais, embora, claro, possa ser necessário eventualmente, mas sim substituição. Se você tem o hábito de comprar aquele chocolate importado, por exemplo, talvez valha a pena checar as opções nacionais. Isso vale para qualquer tipo de produto ou serviço. A pesquisa de preço é essencial para não estourar o orçamento doméstico durante um período de inflação elevada. Terceiro ponto, aumente a prática da negociação. Um dos grandes inimigos do consumidor é a inflação, justamente porque ela reduz o nosso poder de compra. No entanto, o problema é mitigado se você conseguir manter o seu salário em linha com o aumento de preço. Além disso, a dica se estende também às compras. Peça descontos e prazos para pagar mais barato pelos produtos. Quarto ponto, tenha exposição à moeda estrangeira forte. Você já reparou que em períodos de crise o dólar tende a se valorizar diante do real? Isso não é uma simples coincidência. Se há uma recessão, é natural que os investidores busquem ativos mais seguros e os países emergentes acabam penalizados. Dessa forma, um caminho para se proteger da inflação é manter uma parte do seu patrimônio posicionado em uma moeda forte, como o dólar. Assim, durante esses movimentos mais defensivos da economia, essa parcela tende a se valorizar junto com o dólar. Hoje em dia, é mais fácil de fazer esse tipo de investimento. Existem ETFs que replicam o desempenho da Bolsa Americana, além de fundos de investimentos com foco no mercado estrangeiro.
Podemos mencionar ainda as BDRs, que são ativos emitidos pelas instituições financeiras replicando o desempenho de ações específicas de bolsas de valores internacionais. A próxima dica é cuidado com investimentos atrelados aos juros. Por fim, durante períodos de inflação elevada, cuidado com os ativos que são atrelados às taxas de juros. Isso porque, nesse ambiente econômico, é comum que elas não consigam compensar a inflação. E é justamente por isso que o Banco Central começa um movimento de elevação da taxa Selic, principal referência do setor como ferramenta de política monetária. Imagine que, por exemplo, o seu investimento no Tesouro Selic tenha rendido 8,5% ao ano. Considere ainda que nesse mesmo período a inflação tenha sido de 10%. Perceba que nesse cenário o seu ganho não foi suficiente para preservar o seu poder de compra. Então, não significa que os ativos atrelados aos juros sejam ruins. Eles são válidos para outras estratégias, como a manutenção da liquidez. No entanto, o objetivo de proteção diante da inflação crescente, esses investimentos podem não ser suficientes. Portanto, saiba diversificar o seu patrimônio. Seguindo essas dicas, você estará mais bem preparado para lidar com períodos de pressão inflacionária e reduzir o impacto desse movimento econômico para o seu bolso. E por último, gostaria de deixar a seguinte mensagem: o conhecimento é o único investimento que não perde valor, não sofre com a inflação ou que é prejudicado em momentos de crise. Pelo contrário, o conhecimento enriquece aquele que o tem, remedia a inflação e garante aos indivíduos condições de superarem a crise. Obrigado por assistirem, compartilhem sua percepção sobre esse tema, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!